Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, um bate-papo sobre a segurança pública no estado de São Paulo. Sempre recebemos no estúdio, montado aqui no Salão dos Espelhos, na Assembleia Legislativa, um parlamentar e especialistas no assunto a ser discutido. Hoje o nosso assunto é o funcionamento da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo. Como funciona, quais os principais atendimentos, área de atuação, desafios e, claro, o preparo destes policiais. Aqui com a gente para o debate recebemos o deputado Coronel Camilo, do PSD, o Major Enio, da Polícia Militar Ambiental e também Antônio Veloso Carneiro, secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Então, para a gente começar toda essa discussão, precisamos conhecer um pouco mais do trabalho da Polícia Militar Ambiental. A atuação não é recente. Vamos conferir. Desde 1949, a Polícia Militar Ambiental fiscaliza e previne as agressões contra a fauna, flora e áreas protegidas do estado de São Paulo. Ao longo dos 239 mil quilômetros quadrados do estado, os profissionais fiscalizam crimes ambientais, como pesca e caça de animais silvestres, retirada ilegal de madeira, depósito de resíduos sólidos, intervenções em áreas protegidas, soltura de balões de fogo, entre outros. O patrulhamento é feito em 94 áreas protegidas, com viaturas de 2 e 4 rodas, embarcações e aeronaves. Em média, são 1.700 denúncias, mais de 1.000 ocorrências e quase 5.000 ações de fiscalização por mês. Para denunciar atividades que põem em risco o meio ambiente, ligue 190 da Polícia Militar ou 0800 11 35 60, o Disque Ambiente. O nosso debate é de interesse de todos e também quero ouvir o que você tem a dizer. Por isso, participe do nosso programa, mande sua crítica, sugestão, sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Eu vou começar a discussão pelo deputado Coronel Camilo. Deputado, qual a importância de ter uma polícia militar específica para fiscalizar o meio ambiente? Bom, primeiro, queria cumprimentá-los, Carla, Enio, nosso secretário Veloso, prazer em recebê-los na Assembleia. É super importante. Eu fiquei muito contente quando, há algum tempo atrás, a sustentabilidade passou a ser passou a ser politicamente correto, né? Isso veio à tona, então todo mundo fala nisso, porque há muito tempo atrás só a Polícia Militar que ficava aí fazendo o trabalho de tentar conter isso. Hoje não, hoje a gente tem uma consciência já quase coletiva de todo mundo. E temos aí a Polícia Ambiental, que eu tive o orgulho de comandar a Polícia Militar, né? E ter bastante contato com a nossa Polícia Ambiental. O trabalho é fantástico, com pouca gente, mas nós vamos ouvir hoje aqui, se Deus quiser, que a tecnologia está ajudando bastante. Major, tem alguma diferença na formação desses policiais ambientais? Gostaria de, em primeiro lugar, saudar a Carla, doutor Veloso, Coronel Camilo, nosso deputado. Sim, a Polícia Militar Ambiental, houve época em que foi questionado, né, o Estado de São Paulo ter tantos policiais ambientais. Certa feita, um especialista em segurança pública disse que São Paulo era um estado muito industrializado e, em razão disso, as questões eram urbanas e não se justificava ter tantos policiais ambientais. E um editorial da revista Veja, ainda nos anos 90, disse o seguinte, né, que esse especialista na época falava: a Amazônia, proporcionalmente, não tem tantos policiais ambientais, sendo que tem um patrimônio ambiental notável. E o próprio editorial da revista Veja, nos anos 90, disse o seguinte: São Paulo está correto, é o Amazonas que estava errado na época. Então, é interessante ver a Polícia Militar do Estado de São Paulo no caminho certo. Hoje nós temos a maior polícia fardada de prevenção a crimes ambientais da América. Primeira da América Latina. A primeira da América Latina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a formação, os diferenciais. Até que ponto esse policial é formado de forma diferenciada para ir a campo, né? Pois bem. Posso falar de cátedra a respeito desse assunto em razão de eu ser o chefe da divisão de treinamento do Comando de Policiamento Ambiental. Já havia uma grande preocupação da própria Polícia Militar nesse sentido, que quem chefia é um oficial superior à parte de treinamento, instrução e capacitação dos seus policiais militares. Nosso policial, ele é muito bem formado nos quadros da Polícia Militar, e ele vem para a Polícia Militar Ambiental depois de um tempo, onde ele faz um curso de especialização em policiamento ambiental. São 3 meses de curso e nesse curso ele tem a maior parte do curso 2 meses e meio em EAD e 2 semanas presenciais.
para que nós possamos maximizar, né, os recursos públicos nessa formação desse policial. Feita essa especialização, ele tem a oportunidade de fazer vários estágios de especialização. Nosso portfólio possui 7 estágios de especialização desses policiais: identificação de madeira, identificação de vegetação, atendimento de ocorrências envolvendo felinos, enfim. São várias áreas que o policial ele acaba complementando essa formação inicial. Isso faz bastante diferença no momento do atendimento da interface com o cidadão. E nós não podemos abrir mão disso, e principalmente os estágios de aprimoramento profissional anuais, também existe uma carga horária específica que a corporação, a instituição permite que nós possamos direcionar para assuntos específicos da Polícia Ambiental. Nesse momento, a maior preocupação nossa é com a implantação, né, 100% do Estado, do IA eletrônico. Então, no próprio estágio de aprimoramento profissional, o EAP, várias horas-aulas são dedicadas ao reforço dessa informação para os nossos policiais. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é isso, Major? Pois bem, o AIA eletrônico, né, o auto-infração ambiental, outrora ele era elaborado de forma manuscrita. Então perdia-se muito tempo nessa elaboração. Uma ocorrência durava em torno de 3 a 4 horas e grande parte dessa ocorrência era a escrituração da mesma. Nós, num trabalho de 3 a 4 anos, foi uma construção gradativa, começou lá na época do comando do próprio Coronel Camilo, com a aquisição dos tablets nas viaturas, enfim. Ou abriu-se a possibilidade de nós utilizarmos a tecnologia para minimizar o tempo no atendimento de ocorrência. E isso, de fato, foi feito e levou tempo de treinamento, adequação do sistema, das viaturas, por volta de 3 a 4 anos essa implantação. Há 2 semanas atrás houve o lançamento, né, desse AIA eletrônico no estado todo, então 100% do estado está coberto nesse momento. E nossos policiais eles conseguem chegar no local da ocorrência e fazer a caracterização daquela ocorrência a partir das denúncias, etc., usando a tecnologia. Então fica muito mais fácil esse registro, muito mais transparente e muito mais célere essa autuação administrativa, que é um dos papéis da Polícia Ambiental. Além do registro do crime, a autuação administrativa. E é a autuação administrativa que vai culminar com esse processo de recuperação das áreas degradadas. Secretário, as estratégias e políticas de preservação estão sob a responsabilidade da Secretaria, né? Como é que funciona essa parceria? Como é que vocês trabalham? A Secretaria e a Polícia Militar Ambiental. Bem, primeiramente, olá Carla, deputado Camilo, Major Enio, uma grande alegria participar aqui da Assembleia de Segurança e estar aqui presente mais uma vez na Casa do Bom Debate do Povo Paulista. Bem, a Polícia Militar Ambiental é uma instituição irmã da Secretaria do Meio Ambiente, né? Nós temos na nossa estrutura uma coordenadoria de fiscalização ambiental, que é 230 servidores dedicados a atividades mais intelectualizadas, mais de delineamento estratégico e formação de políticas públicas. E realmente quem vai a campo e toma conta da fiscalização ambiental, especialmente na Agenda Verde, é a Polícia Militar Ambiental. São 2.200 policiais, mais de 500 viaturas, e essa estrutura de equipamentos e o custeio da Polícia Militar Ambiental sai do orçamento da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a Polícia Militar disponibiliza para nós os policiais e o material bélico, mas toda a estrutura com a qual eles trabalham sai do nosso orçamento e do fundo especial, que é alimentado com a receita também das multas que os policiais militares ambientais aplicam. Então, é uma relação de total, realmente, irmandade. Entre os atores aí, eu acho que não podemos deixar de falar que um dos mais importantes, eu tenho, portanto, na Secretaria, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. A CETESB cuida da fiscalização ambiental ligada a uma chamada Agenda Cinza, que é as atividades industriais. A Polícia Militar Ambiental é o braço que vai a campo, é quem faz a autuação, e de fato o AIA eletrônico é uma grande conquista, porque ele garante muita qualidade da autuação e reduz o espaço de discussão judicial daquela ação depois. Para você ter uma ideia, foram 17 mil autuações só com a Polícia Militar em 2016. Então, esse trabalho é muito importante que ele seja bem feito, como vem se aprimorando com a polícia, para que nós não tenhamos um retrabalho burocrático de discussão de recursos e depois do recurso administrativo a discussão judicial. Então, o AIA eletrônico ele veio também como um reforço, é claro que capacitando aí a ponta mais importante, que é o ser humano, um homem que de fato está se qualificando cada vez mais. A Polícia Militar Ambiental dá orgulho de trabalhar com eles são grandes especialistas, não só na atividade policial ligada ao meio ambiente, mas são grandes entendedores da legislação ambiental, que é muito complexa. E um ator importante também, que também trabalha em parceria com a Secretaria e com a Polícia Militar Ambiental, é o povo.
Uma fonte muito importante de informações que disparam, às vezes, grandes operações de fiscalização ambiental são denúncias. Então, os canais de denúncia eles são fundamentais para nós. E nós temos na Secretaria do Meio Ambiente uma grande gratidão ao povo, porque o povo ele se mobiliza muito por essa atividade. Realmente nós recebemos o uso o ilegal de motosserra, uma máquina que começa a suprimir uma vegetação. A denúncia ela demora, às vezes, minutos para chegar para nós. E esse canal leva a Polícia Militar Ambiental rapidamente à infração. Nós tivemos aí nas 2 últimas semanas operações grandes que foram originadas de denúncias que surgiram pelos canais públicos que estão aí na internet, e que apreendemos máquinas, às vezes tratores de esteira, operações grandes que estavam ali com grande extensão de dano ambiental e que chegamos lá com uma denúncia do povo. Uma dessas operações foi em Osasco? Uma das operações foi em Osasco. Vamos falar um pouquinho mais delas? Como é que foi? Como é que vocês chegaram? Uma denúncia anônima e o resultado dela, né? Bem, foi se eu não me engano, esse era uma extração de areia, de extração de areia. Isso. Foi uma denúncia que chegou para nós e a Polícia Militar chegou no local e pegou a operação acontecendo ali. Não teve nenhum tipo de sobreaviso, apreenderam 2 máquinas, eu não sei se eu não me lembro agora se teve prisão, se teve um sujeito que fugiu, teve um que fugiu, mas o outro foi preso. E essas prisões também são muito importantes. Por quê? Porque é com o operador da máquina que nós caracterizamos a conivência de quem aluga a máquina para o infrator ambiental e, portanto, justifica a apreensão daquela máquina. São equipamentos de 300, 400, às vezes 500 mil reais, que nós apreendemos, mas nós precisamos caracterizar no auto de infração que aquela máquina estava sendo empregada com conhecimento do locador da máquina. Por isso que a ação rápida da polícia, como tem ocorrido, e a prisão do operador da máquina nos dá o elemento necessário para dizer que o locador da máquina tinha ciência de que a máquina estava sendo empregada ali e que, portanto, eles não conseguem a restituição da máquina. Essa é uma política relativamente recente que nós vimos adotando. Sem a Polícia Militar Ambiental, seria impensável fazer isso em virtude dos riscos aos quais os agentes estariam sujeitos. O risco de violência numa hora dessa é claro, porque nós chegamos e apreendemos a máquina, chegamos com esteiras ali, levamos a máquina embora e o sujeito perde aquele patrimônio todo. Nós jamais faríamos isso sem o apoio armado e técnico da Polícia Militar Ambiental. No âmbito da Secretaria, nós temos também a fiscalização ambiental feita por satélite. Então, ao longo do ano, pelo menos 4 vezes por ano, na soma das atividades individuais, o território paulista inteiro é revisto por imagens de satélite. Isso também é uma fonte preciosa de informações sobre supressão de vegetação e queimada ilegal. Então, realmente a tecnologia a serviço do homem. Essa tecnologia passa também por aqui, né, Coronel? Pelas aprovações, enfim. E sobre o que o secretário disse, essa operação que teve sucesso por conta de uma denúncia, entra também no que o senhor falou sobre a consciência da população, né? Alguém viu, chamou a atenção, sabe que está errado e fez a denúncia. E funciona mesmo, Carla. Vou dar um exemplo pessoal, né? Eu moro na Serra da Cantareira há 20 anos. Quando eu fui construir, embora tivesse tudo legalizado, eu tinha uma percentual do terreno com eucalipto, que não é mata natural da região, e eram uns 2 ou 3, fui tirar e não teve dúvida, não passou umas 2 horas, tinha uma viatura do florestal lá, porque os vizinhos mesmo denunciaram que estava tirando, mas foi constatado que era permitido tirar e foi só um pedacinho e eram eucaliptos, não eram naturais lá da região. Isso é muito importante. Agora, a tecnologia, e eu faço mais uma pergunta aí para o nosso Major Enio também, e para o secretário, né? Tecnologia é fundamental. Eu sou um adepto da tecnologia, a gente colocou os tablets lá atrás, e só complementando, tudo que eles falaram a respeito do AIA, que é o auto de infração ambiental, ele pode ser feito no local, né? Não transfere mais, não leva ninguém para o distrito, só numa prisão, em alguma coisa diferente, isso é muito importante. Agora, eu queria perguntar sobre os drones. Como é que está a utilização aí dos drones pela nossa Polícia Ambiental, pela Secretaria do Meio Ambiente? Fase de implantação, né? Foram feitos vários estudos, né, a respeito dessa nova ferramenta e estamos assim, as tratativas estão bem adiantadas, estão em fase de implantação e já existem, né, algumas ações que foram tentadas, mas nesse momento o que tem sido mais utilizado é o helicóptero, né? Sim, o drone ainda está em fase experimental. Exatamente. Mas é uma tecnologia que promete. Né? Pode ajudar muito, né? Secretário, uma outra questão, nesse aspecto aí até de conscientização. Nós temos na Polícia Militar um programa muito bacana que é o ProERD. Você pensou em alguma coisa na área ambiental, de ensino dentro das escolas,
públicas para essa conscientização, que já é grande, a conscientização já é grande. O Major aqui pediu a palavra. Eu peço a palavra que eu estou envolvido com essa questão. É bom quando tem essa disputa, sinal de que tem muito conteúdo, né? O Coronel Ciardini, logo que ele assumiu o comando, uma grande preocupação nossa é que, até em razão dessa alta especialização do nosso policial, nós brincamos o seguinte: um policial é muita gente. Então, o policial ir até a escola eram os programas que nós tínhamos, espelho do PROERD, né, que é um sucesso muito grande, mas para o policiamento ambiental, a gente precisa de fato, né, lançar a mão da tecnologia. Então, logo o Coronel Ciardini assumiu, ele me determinou, como chefe da divisão de treinamento, fazer um contato com o pessoal da Secretaria de Educação, a Escola Paulista de Educação à Distância, né, enfim, e esse pessoal é do Gabinete do Secretário de Educação. Fizeram contato com a Secretaria do Meio Ambiente, então a Polícia Militar Ambiental, a Secretaria de Educação. Estamos desenvolvendo, nos moldes do que foi feito pela Casa Militar. A Casa Militar fez um treinamento, né, um game de EAD que atingiu as escolas públicas, salvo engano, hoje até a ONU já vai adotar isso para os vários países, em que envolve essa criançada das fases finais, né, da educação pública, nesse game para aprender a respeito da defesa civil. Tá? E um game parecido com esse nós estamos desenvolvendo para a questão ambiental. São algumas temáticas de interesse, nós vamos atingir todo o público das escolas públicas do estado de São Paulo e vamos levar essa notícia, né, da proteção ambiental, da sustentabilidade, da cidadania, dos crimes ambientais, através de um game similar. Então, estamos em desenvolvimento, creio que até o segundo semestre nós vamos estar lançando isso. Entrando na educação, muda completamente o cidadão, né? Ele já se torna outro cidadão, com outra cabeça, com outra visão, com outras prioridades. E a criança, ele também se torna um agente multiplicador, né? Dúvida. Ele chega em casa e ensina, fala para a família, acho que é esse o principal objetivo, né, Major? Atingir um número maior de pessoas. Uma experiência agora de profissional de polícia, é a melhor forma de mudar alguns conceitos, né, enraizados nos adultos. Muitas vezes você não consegue diretamente mudar adulto, mas através do filho dele você consegue mudar o adulto. Isso acontece muito no trânsito. O trânsito também tem um papel, né, um trabalho bonito de orientação. Sim. E às vezes, quando o policial está lá, está orientando, o adulto até recebe, ele segue enquanto o policial está lá, mas depois ele acaba desrespeitando. Mas quando o filho dele, que está no carro, fala: pai, você passou o farol vermelho, né? Então a mesma coisa aí. Por isso que é importante o treinamento das crianças. Ele acaba levando mesmo, como o Major falou, dentro da residência para todos que estão ali. Ele começa a discutir essas questões dentro de casa. Coronel, se me permite, Carla, o nosso foco é a prevenção. A Polícia Militar, o principal foco dela é a prevenção dos delitos. Acaba tendo que agir em razão das emergências, das denúncias, enfim, por força de lei, a gente faz o que tem que ser feito. Mas o nosso grande foco é a prevenção. E a educação ambiental, ela é muito interessante, nós temos exemplos lá dos anos 90, anos 80, lá na Argentina, quando começou aquela história do pesque e solte. Então tem uma história muito interessante da Argentina, que o pessoal, para implantar o pesque e solte numa determinada região, que tinha como característica o pessoal explorar, né, essa questão do pescado na região, muitos pescadores viviam daquilo e tal. Então o pessoal nas escolas ensinavam, né, as crianças a respeito da necessidade de implantar o pesque e solte para que pudesse aumentar aquele estoque pesqueiro da região, etc. E para isso dava para as crianças um peixinho, cada criança dava o nome para o peixinho. A criança ia para casa, ficava cuidando do peixinho para depois ir lá e soltar no rio o peixinho. Então dava o nome, por exemplo, Maradona. O peixe chama Maradona. E ficava uma semana com o peixe em casa, quando chegava um determinado dia, todo mundo da escola ia lá e soltava o peixe no rio. Na hora que o pai, pescador, estava pescando e pegava algum peixe, a criança falava: pai, vai que é o Maradona, né? Devolve, que peixe tem toda a cara igual, né? Enfim, grosso modo, né? Vai que é o Maradona, devolve para o rio. E a criança acaba influenciando a postura do adulto, sem dúvida nenhuma, só corroborando para... Falando das crianças, posso pegar Claro, fica à vontade, aqui, secretário. Hoje também essa geração, ela está muito ligada nos iPhones, né? no telefone móvel, né? Eu tenho um filho de 3 anos, eu fico impressionado como o menino já consegue, com o dedinho ali, passear pelo telefone como se fosse um especialista. Serve para os adultos também, mas acho que vai ser especialmente cativante para o público mais jovem, o aplicativo que nós lançamos para o telefone móvel. Né? A tecnologia Android já está disponível e nós vamos, se hoje a população já é a mais importante fonte de denúncia de infração ambiental, com esse aplicativo, acho que nós podemos atingir outro patamar.
porque os dados são georreferenciados e funções similares àquelas que o policial tem no seu tablet, né, ao fazer o AI eletrônico, qualquer um de nós terá usando o seu telefone pessoal. Aquela denúncia pode ser anônima, e se ela for anônima, o denunciante não terá uma resposta da secretaria sobre o andamento da denúncia. Mas se o usuário cadastrado fizer o login e quiser ter o acompanhamento, a denúncia vai ser feita pelo aparelho, pelo telefone, e além de tudo será feito o acompanhamento dentro da fiscalização ambiental daquela denúncia. Então, o próximo Maradona talvez ele seja virtual, porque as crianças vai ser, digamos assim, o Pokémon ambiental. As pessoas vão andar por aí com o seu telefone, é claro que isso não pode ser objeto de brincadeira, mas ao mesmo tempo, as pequenas infrações também são infrações e serão investigadas. E se você não preferir, se for uma coisa muito grave, obviamente que se não quer se expor a algum tipo de risco, faça denúncia anônima, é mais um canal de denúncia anônima além desses que nós já conhecemos. Se for uma denúncia identificada, você ainda vai poder ter o prazer de saber como é que a sua denúncia está andando dentro da fiscalização ambiental e vai cobrar a secretaria, eu fiz aquela denúncia, não tive resposta ainda. É bom, nós temos essa transparência e estamos à disposição da população para sofrer esse tipo de cobrança, é muito bom. Esse aplicativo já está em funcionamento? Já está em funcionamento. Tem nome? Sim, Ambiente era denúncia mobile, virou denúncia ambiental. Ele já está disponível nas lojas de aplicativo, os usuários ainda estão começando a baixar, mas a gente tem certeza que vai virar uma febre, porque como eu disse, os usuários, o nosso povo, ele é muito conectado no meio ambiente. Nós sabemos que muito em breve, talvez isso deve cair um pouco o uso do telefone 90, que nos custa e, portanto, vai trazer uma economia para a administração pública, e também a questão de você fazer o acompanhamento. Então, cria uma dinâmica da denúncia e traz o povo para dentro da secretaria, digamos assim, né? Faz com que a administração do meio ambiente seja uma administração participativa, que é um anseio da democracia. A pessoa se sente um agente ali, né? Participando de todo o andamento, fazendo a denúncia, podendo acompanhar tudo que foi feito, né? Sobre os drones, que a gente conversou um pouco, que está em fase de implantação, são mais de 230 mil quilômetros quadrados no estado de São Paulo. Como é todo esse monitoramento? O senhor falou que, por enquanto, helicóptero, quais são todas as ferramentas usadas para tudo isso? Principal delas, os olhos do povo, da população. Essa é a principal ferramenta nossa. E a melhor. E a melhor de todas. Sem dúvida nenhuma, quando nós recebemos uma denúncia, isso é fato, numa propriedade rural, a hora que a viatura chega para fazer uma fiscalização da propriedade rural, e o termo propriedade rural fica muito amplo. Pode ser uma chácara, pode ser um sítio, pode ser uma fazenda. E uma fazenda pode levar vários dias para percorrê-la toda, para encontrar onde está uma determinada intervenção ambiental. Então, quando vem a denúncia, muitas vezes essa denúncia vem com riqueza de detalhes, para que o policial possa encontrar o local dessa infração ambiental. E é bastante difícil, para quem roda pelas áreas rurais do estado de São Paulo, a gente entende quão difícil que é encontrar o local exato de uma determinada infração, que muitas vezes fica fácil se pelo ar, né, as vistorias são feitas, né, com o apoio do grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós conseguimos fazer fiscalização de áreas de mineração, áreas de desmatamento, né, pelo ar. Além disso, os satélites, conforme o secretário comentou, essa fiscalização é feita também com monitoramento via satélite. Nós temos uma sala, nossa divisão operacional lá no Comando de Policiamento Ambiental, com profissionais que estão apenas fazendo esse tipo de monitoramento. E isso nos ajuda sobremaneira, porque a área do Estado de São Paulo é enorme. Então, nós temos a área do 1º Batalhão Ambiental, são 4 batalhões do Estado de São Paulo, um com sede no Guarujá, um com sede em São Paulo, um com sede em Rio Preto e outro com sede em Birigui. Esses 4 batalhões, eles cobrem, né, uma área enorme. Só o 1º Batalhão tem uma área territorial similar ao Portugal. Então, por aí a gente vê o tamanho da responsabilidade e como nós temos que maximizar as nossas ações em razão de todos esses fatores. É muito grande e tem dificuldades muito peculiares ali a região, né? Por exemplo, para chegar no interior você tem uma dificuldade em determinado terreno numa propriedade rural, para o litoral já é outra. Como é que funciona? Quais são os veículos? São veículos 4x4 para entrar nesses lugares, para chegar até esses lugares? Não é regra que sejam 4x4, mas grande parte da nossa frota são veículos 4x4 que tem essa possibilidade de acesso a terrenos mais acidentados. De qualquer forma, nós utilizamos embarcações para fazer fiscalização, né, em todos os espelhos d'água do Estado de São Paulo. Os recursos hídricos são fiscalizados também pela Polícia Militar Ambiental. Embarcações, os próprios helicópteros que nós temos, utilizamos
eventualmente, né, os aviões de asa fixa, porque aumenta a amplitude também de fiscalização, e também, principalmente, né, usamos motocicletas em algumas situações, até em razão do acesso. A ideia é chegar aonde a infração está. Mas as viaturas 4x4, existe até um estágio de especialização específico de condução de viaturas 4x4, excelente estágio, tem uma expertise muito grande o nosso pessoal do policiamento ambiental para estar ensinando e treinando o policial para maximizar o emprego do equipamento do Estado. Tá? Então... Bom, no próximo bloco a gente vai falar então sobre as principais denúncias, as mais frequentes, os casos que chamam mais a atenção e que merecem mais atenção no estado de São Paulo. Tudo bem? Você também pode participar do nosso programa sobre segurança pública. Mande sua sugestão, história, crítica para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. O Assembleia Segurança vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A Assembleia Segurança está de volta e hoje o nosso assunto é a Polícia Militar Ambiental. Aqui com a gente para debater sobre este assunto, o deputado Coronel Camilo, do PSD, o Major Enio, da Polícia Militar Ambiental, e Antônio Veloso, o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Como falávamos no bloco anterior, a pergunta continua agora para o Major da Polícia Militar Ambiental. Quais as denúncias mais comuns e os crimes mais comuns no Estado de São Paulo? Em regra, o que nós temos recebido no estado de São Paulo, quanto na tocante a denúncias, é desmatamento, tá? A questão do desmatamento e também manter animais silvestres em cativeiro. Isso aí é algo que chama muito a nossa atenção, especialmente nas áreas bastante urbanizadas. É uma característica, infelizmente, do brasileiro querer manter em cativeiro os animais silvestres. Tá? E a Lei de Crimes Ambientais define como crime esse tipo de conduta e basta que entendamos, né? O que é um animal silvestre, né? Um animal nativo da fauna nacional. E um exemplo que a gente gosta de dar é, por exemplo, do canário, né? O canário da terra e o canário do reino. Então vamos lembrar, o canário da terra é da nossa terra, é daqui, e o canário do reino é lá do reino de Portugal. Então essa que é a ideia. Então aquilo que é de fora do país acaba não sendo considerado crime ele manter esse animal. Agora, aquilo que é nosso, que é silvestre, que deve estar livre nas matas, e ele não pode manter em cativeiro, a não ser que que esteja seguindo a regulamentação federal para isso. Como é que a pessoa deve agir? Por exemplo, encontrou um animal silvestre, machucado, alguma coisa, geralmente tenta socorrer, leva para casa, entra em contato, chama a polícia ambiental, o que a pessoa deve fazer? Houve uma situação em que eu estava com a viatura do policiamento ambiental, passando por uma estrada e havia vários carros parados e a gente encontrou lá, tinha um tatu que parece que tinha sido atropelado. O pessoal nos viu, ficou assustado quando nos viu. Devia ter ficado animados, né? Olha, uma viatura da ambiental, né? Vamos já entregar para o pessoal da ambiental o tatu, mas na verdade eles estão tentando capturar o tatu que tinha sido atropelado. Então, eu acho que naquela ideia de dar os primeiros socorros, estão tentando colocar o tatu numa caixa. A hora que a polícia ambiental parou, né? Eles viraram o tatu para ver se o tatu andava, o tatu saiu correndo e voltou para a mata, que é o local natural deles, né? Já naquele momento a gente identificou essas pessoas, né? Fizemos todo o registro do que estava acontecendo ali dos fatos, mas de qualquer forma não pode agir que nem essas pessoas, né? Que tentam levar esse animal ferido, enfim, para casa e fazer aquilo que não deveria porque é crime. De qualquer forma, encontrou um animal ferido, encontrou um animal silvestre, entre em contato com a Polícia Militar Ambiental. Isso, nós vamos ao destino para esse animal, né? E, se for necessário, nós vamos levar para os nossos parceiros algumas entidades que acabam cuidando desses animais para poder reintroduzi-los ao meio ambiente. Agora eu queria que vocês olhassem uma arte que a gente preparou. É um mapa que traz a divisão dos 4 batalhões do Estado. São aproximadamente 1.800 policiais ao todo. No primeiro batalhão, 610 profissionais. Segundo, 320. Terceiro, que cobre o litoral, 520. E no quarto, 350. Esse número de efetivos é suficiente? Existe um déficit? O déficit existe, porque existe uma previsão, né, um número X de policiais que deve ter, mas como
qualquer órgão público, sempre existe um policial que está aposentando, um policial que está afastado, enfim, existe um percentual mínimo de um déficit, né, que não é o ideal, são aproximadamente 2.000 policiais que são previstos, né, aquilo que a gente chama de efetivo fixado. E o nosso efetivo existente é um pouquinho menor do que o fixado. No entanto, como comandante, é óbvio que nós gostaríamos de ter a maior quantidade possível de policiais, mas nós sabemos, né, que esse bem, né, o homem é o bem mais caro que qualquer empresa possui. É caríssimo a gente manter esse homem. Então nós temos o pé no chão de saber que nós temos que lançar a mão da tecnologia para poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e principalmente especializar esse homem, capacitar esse homem, para que ele possa fazer as suas ações, né, maximizar as suas ações e atender da melhor maneira possível a população, essas demandas da população. Então nós gostaríamos de ter 5.000, 8.000 policiais só para o policiamento ambiental, mas nós temos que ter a coerência de entender que é uma das várias atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Segurança Pública, e em razão disso nós procuramos da melhor maneira possível lançar a mão desse efetivo que nós possuímos, desse valoroso efetivo que nós possuímos, que é muito compromissado com o trabalho. Carla, deixa eu só pôr um pouquinho de sal nisso, né? Sim. A Polícia Ambiental, né, duas coisas aqui que eu vou provocar aqui para que falem. Primeiro da Patrulha Rural e também da CETESB, mas primeiro para o Major aqui. Esse efetivo, além do policiamento ambiental, ele é um policial. Ele faz patrulha, ele depara com outros crimes também, ele também faz policiamento. Queria que falasse um pouquinho, né, sobre a patrulha ambiental. Sim. E tem mais só um detalhe também, né? A Polícia Ambiental tem muito apoio, né? O efetivo é pequeno, mas tem apoio dos águias, tem apoio do policiamento local, tem apoio da Polícia Rodoviária quando necessário, mas o efetivo realmente é pequeno. Mas queria falar um pouquinho da patrulha rural, né? De como isso funciona e porque não deixa de ser polícia. Claro. É polícia militar, né? Inclusive, se passar na rua, tiver acontecendo um outro crime, for solicitado, vai ser, o policial inclusive está pronto para agir num crime normal que não seja um crime ambiental, né? Alguma agressão, algum ferimento, ele está do mesmo jeito, ele tem que atender. Gostaria que falasse um pouquinho para a gente. Sem dúvida. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é um órgão, né, da Secretaria de Segurança Pública. Como o nosso secretário comentou, a Polícia Ambiental, irmã da Secretaria do Meio Ambiente, né, em termos de trabalho, etc., isso ocorre em razão de convênio, né? Da mesma forma que a Polícia Militar Rodoviária tem um convênio com a Secretaria de Transportes, Bombeiro com os municípios, a Secretaria com a Defesa Civil, a Secretaria de Meio Ambiente, né, tem um convênio com a Secretaria de Segurança Pública e lança a mão desse policial militar para as atividades de fiscalização dos crimes ambientais. Tá? O policial militar, em regra, a Polícia Militar é uma polícia administrativa, por isso nós fazemos as autuações administrativas, né? E, enquanto policial, nós atuamos em relação aos crimes. De qualquer forma, em que pese a nossa especialização, estamos inseridos nas áreas rurais dos municípios, principalmente. A nossa atuação é principalmente nas áreas rurais. Isso não significa que não atuamos nas áreas urbanas também. No entanto, esse nosso policial militar, no momento que ele está fazendo uma fiscalização dos crimes ambientais, etc., ele também está levando segurança para a área rural. É a presença do Estado nas áreas rurais. Então, não é difícil nos depararmos com bloqueios de trânsito à noite, de madrugada, à tarde, em áreas rurais. Então, é a presença do Estado fazendo fiscalizações de trânsito, em busca de drogas, armas, na área rural. E essas visitas, essas fiscalizações, também, nesse momento, o policial está conversando, é o policiamento comunitário rural. Ele vai estar conversando com esse cidadão na área rural, com esse proprietário rural, e esse cidadão vai trazer algumas demandas para esse policial. Volta e meia comenta de pessoa diferente que está morando naquela região, de furtos, de alguns crimes que estão ocorrendo, e esse policial, ele acaba recebendo essas informações e atuando enquanto polícia, porque o Estado jamais pode virar as costas para o seu bem mais precioso, que é o seu cidadão. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem essa característica de procurar atender as demandas que aparecem. O senhor falou da importância da tecnologia, o secretário tem agora o aplicativo que a gente comentou no primeiro bloco, que é um aplicativo para denúncias, e eu vou tentar, a gente vai tentar mostrar fechadinho aqui no celular o passo a passo
de como funciona, né? Ele é autoexplicativo, né? A pessoa depois que instala, ela consegue... Ele é intuitivo, Carla. Realmente tem aqui o menu para você fazer uma denúncia sobre alguma infração ligada à vegetação, à fauna, à poluição do ar, água, solo, um lixão, por exemplo, até mesmo denúncias sobre ruído excessivo e sobre algum incêndio queimado. Então, essa aqui vai ser um portal que vai unificar o diálogo do cidadão com a fiscalização ambiental, incluindo a chamada Agenda Verde, que é operacionalizada pela valorosa Polícia Militar Ambiental, mas também a chamada Agenda Cinza, fechou aqui, vamos ligar de novo, cuja fiscalização é operacionalizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. É importante a gente mostrar, porque a pessoa já identifica o layout, né? Isso é intuitivo. Ele permite que você fotografe a infração e que você até mesmo grave um vídeo curto ou mande uma mensagem de áudio. E todas essas imagens e vídeos chegarão para o sistema de fiscalização ambiental com dados georreferenciados. E aí, voltando um pouquinho aqui no que o Major Enio falou, isso vai permitir que a Polícia Militar Ambiental vai exatamente onde ocorre a infração, o que vai trazer uma economia de meios. E nós vamos deixar de fazer diligências frustradas e vamos fazer cada vez mais diligências assertivas, chegando lá e pegando a infração, às vezes até acontecendo como essa que a gente mencionou antes do programa. E o denunciante recebe um número de protocolo, alguma coisa que ele consegue depois ir acompanhando tudo isso? Ele vai acompanhar por aqui um processo administrativo de fiscalização ambiental. Se ele optar por fazer uma denúncia anônima, não. Aquela denúncia vai embora e ele não vai receber o retorno do andamento da fiscalização. Se ele fizer o login e optar por se identificar na denúncia, o que não significa que o infrator saberá quem é, mas a administração pública vai manter isso registrado, ele vai receber um feedback e vai ter o direito de cobrar da fiscalização ambiental. Olha, aquela denúncia que eu fiz, não veio ninguém ver ainda. Então é algo que nós realmente estamos aqui, já temos muito contato com a população, agora nós teremos ainda mais, porque acreditamos que pelo telefone celular, nós chegaremos ao público mais jovem, até as crianças, como eu disse. Falando dos jovens, eu queria pegar um ganchinho numa fala do deputado, se você me permitir, Carla, claro, sobre a caça de animais silvestres, né? Essa aqui é um ponto que realmente remete muito à necessidade da conscientização da chamada educação ambiental, e esse aqui é um resquício de uma cultura já defasada, já em esquecimento, em que nós acreditamos que o filho é que vai dar aula para o pai. Porque, por exemplo, fazer a caça de subsistência de um tatu é muito perigoso. É perigoso. O tatu, ele é repositório da lepra, da hanseníase, mas ainda temos registros, e não são poucos, de flagrantes de caça de tatu. Também a capivara. A capivara é um bicho que está aí, digamos assim, próximo dos centros urbanos, ela é considerada até mesmo uma praga, e ela traz consigo o carrapato estrela. Esse carrapato estrela pode ser o vetor da febre maculosa. Então, também, entrar em contato direto com a fauna silvestre, ela pode ser uma atividade perigosa, não é algo que você deve fazer. Não existe um controle sanitário sobre a fauna silvestre. Então, é isso que nós devemos... Essa prática antiga de entrar no mato com a espingardinha 22 para caçar um tatu, isso, na verdade, além de ser um crime ambiental e biocídio, isso também pode levar a pessoa a contrair uma doença gravíssima e transmitir essa doença por aí. Então, temos aqui um dos aplicativos, esse aqui, está aqui as denúncias ligadas à fauna. De fato, as pequenas infrações de fauna, na soma, são as infrações as denúncias mais numerosas no sistema, a ave sem anilha, é o campeonato de canto de pássaros não autorizado. Realmente existem muitas denúncias, ainda a nossa fauna silvestre ainda precisa receber um pouquinho mais de carinho da população, que traz consigo aquela parcela da população que traz uma cultura ainda já em esquecimento de interação e às vezes de exploração da fauna silvestre. Falando um pouquinho, rapidamente aqui, na parceria do meio ambiente com a Polícia Militar Ambiental, nas atividades de fiscalização da CETESB. A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é uma companhia vinculada à Secretaria do Meio Ambiente que cuida do licenciamento ambiental e da fiscalização ambiental ligada mais às atividades industriais, a chamada Agenda Cinza, né? Quem faz essa fiscalização não é a nossa CFA, é a própria CETESB e não necessariamente é acompanhada da Polícia Militar Ambiental. Mas alguns tipos de infração, como por exemplo um loteamento irregular, a autuação é da CETESB, mas evidentemente é uma situação de risco e nós realmente só empreendemos as medidas administrativas mais graves, como o embargo ou até mesmo a medida administrativa de demolição,
com o apoio indispensável da nossa instituição irmã. Então temos aqui realmente uma parceria, um apreço, apesar da menção do Major Enio sobre o efetivo, nós nos sentimos muito bem atendidos pela Polícia Militar Ambiental e contamos também que esse ganho, as lacunas de hoje serão atingidas amanhã com mais gente necessariamente, é claro, com mais treinamento, mas com esse apego cada vez maior às novas tecnologias. Por exemplo, nós recentemente integramos no banco de dados da Polícia Militar Ambiental online todos os alvarás da CETESB para queima controlada de palha de cana. Porque é uma atividade proibida em geral, mas ela pode ser licenciada em certas ocasiões. Isso eliminará diligências que a polícia faz quando ela recebe um alerta de queimada. Sem saber se aquela queimada é licenciada pela CETESB ou não, eles fazem o correto. Manda a viatura lá, e são deslocamentos às vezes de 40 a 50 quilômetros, chegam ao local da queimada, aplicam o auto, e quando chega o responsável pela fazenda, o proprietário, ele traz o alvará da CETESB e aquela diligência ela se perdeu. Ela foi indevida por falta de informação. Perdido, né? Profissional perdido. Isso acabou. Então, essa integração do banco de dados da CETESB com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e desse banco de dados com o banco de dados da polícia, agora isso aqui é um exemplo das diversas buscas que nós estamos fazendo de eficiência com tecnologia. A informação nos dando assertividade na fiscalização para que a polícia chegue lá, pegue a infração de preferência com ela ocorrendo, como é importante acontecer nessas infrações em que há uso de equipamentos. Nós precisamos pegar a máquina lá. A supressão, é claro que eu vou atuar ao proprietário por uma vegetação que foi suprimida sem autorização, mas quando nós conseguimos, quando a polícia consegue, trabalhando junto com a fiscalização ambiental da Secretaria, pegar a máquina operando no terreno, nós cortamos ali a raiz do mal, porque aquela máquina, ela poderia ter sido desligada 2 horas antes, se escondia em algum lugar, e daqui a 2 dias, 3 dias, ela está suprimindo vegetação em outro lugar. Aquela máquina não suprime mais. É por isso, Carla, que eu gostaria de deixar aqui um aviso aos prestadores de serviço que trabalham em atividades que sabem que pode ter algum tipo de conexão com as infrações ambientais. Se você presta serviço de transporte, se você é um motorista autônomo e você carrega madeira, você deve se preocupar com a legalidade daquela madeira, porque na legislação ambiental ela vai muito além da lei fiscal. Não é apenas a apreensão da mercadoria sem nota fiscal. O seu caminhão será apreendido e será vendido para a reparação do dano ambiental. Se você tem uma empresa que faz locação de equipamentos pesados, de movimentação de terra, e as suas máquinas forem empregadas numa infração ambiental, você vai perder as suas máquinas. Elas serão vendidas no leilão público ou destinadas às prefeituras para as atividades inerentes ao serviço público. Então, os equipamentos serão perdidos. Não é apreensão e fica um pouquinho na delegacia. É apreensão e perdimento do equipamento quando fica comprovado, como tem ficado comprovado, porque a polícia é muito rápida e pega o operador da máquina, quando fica comprovado que o operador da máquina trabalha para o locador e, portanto, o locador sabe que aquela máquina está ali. Eles vão perder essas máquinas. O motorista de caminhão vai perder o caminhão e assim por diante. Não é apenas a apreensão do fruto imediato da infração ambiental. Então, cometer pequenos deslizes de infração ambiental é um esporte que tem que ser eliminado. A gente tem que acabar com essa cultura. Secretário, o que acontece com essas máquinas depois? Elas são vendidas? Para onde vão os recursos das multas, das apreensões? Isso. Elas ficam, as máquinas, todo o fruto pecuniário, seja das multas, seja de venda de equipamento, elas se revertem ao Fundo Estadual de Biodiversidade, que tem só pode ser usado para o custeio de atividades ligadas à fiscalização ambiental. Então, você pode ficar tranquilo que cada centavo que é pago de uma multa é destinado a esse fundo e vai ser revertido para a fiscalização ambiental, como, por exemplo, o custeio do diesel, da gasolina que a Polícia Militar Ambiental usa. As máquinas, elas ficam detidas em pátios, longe, inalcançáveis pelo proprietário, até que se encerre o processo administrativo. Se ao final do processo administrativo, que é iniciado com a autuação da polícia, for confirmada a infração, houve mesmo infração, essas máquinas, elas serão vendidas ou destinadas ao serviço público. Então, o proprietário da máquina perde a máquina. A gente falou um pouco sobre a importância da população, né, do olho da população. Nesses casos de fiscalização da CETESB, um loteamento, alguma coisa assim, não é um pouco mais difícil o cidadão comum ter um olhar de, opa, ali pode estar tendo algum problema e ajudar a CETESB ou não? A população também participa e também ajuda bastante. A nossa experiência mostra o contrário. Olha, a nossa população ela é uma especialista em direito ambiental, essa é a verdade. O povo sabe muito bem o que é um loteamento irregular.
sabe muito bem o que é um loteamento irregular. Sabe que o empreendimento desse requer uma documentação custosa e demorada e que a comercialização de lotes é feita com um tipo muito claro de publicidade que é omitido no loteamento irregular. O dado mais importante, o cidadão comum já aprendeu qual que é, o alvará da CETESB. Sem o alvará da CETESB, o empreendimento é irregular. E, felizmente, como eu disse, no dia a dia nós recebemos denúncias comuns de 190 ou do aplicativo de gente comum que vê esse tipo de infração, digamos assim, um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho. E essas pessoas, de fato, não devem se intrometer na atividade. Não devem querer fazer justiça, não devem querer se aproximar da infração. A melhor coisa, se você conseguir tirar uma foto com o seu telefone celular, como a gente mostrou aqui, está ótimo. Mas se não der para tirar foto, não tire. Faça um telefonema para a polícia e deixe que a polícia faça o seu trabalho. Major, eu queria falar um pouquinho sobre o que caracteriza crime e também até que ponto o infrator, né, o criminoso, é só autuado ou ele pode ser preso, alguma coisa do tipo. Em Mirassol, no interior do estado de São Paulo, não existe uma lei contra a tração animal, o uso do cavalo para carregar carroça. E tem um carroceiro que maltrata, passa fome, deixa com fome, faz trabalhar até a exaustão, perdeu alguns cavalos, a Ambiental já tirou alguns cavalos desse rapaz e na semana passada ele matou um cavalo a pauladas e ele estava perto de um posto de gasolina e as câmeras flagraram. Ele já é velho conhecido da Ambiental do interior. O que acontece com esse rapaz? Isso caracteriza, o que é preciso, por quanto tempo mais ele vai ficar respondendo a processo e continuando a cometer crimes? Pois bem, eis um problema social seríssimo, né? A gente percebe essa conduta desse cidadão, que ela deve ser corrigida necessariamente, mas dentro da lei, dentro do processo legal. De qualquer forma, isso aí vai ser apurado, isso aí virá um inquérito policial, esse inquérito policial vai para o Ministério Público para a Justiça, e a Justiça vai julgar a questão desse cidadão. Em regra, os crimes ambientais, eles são crimes de menor potencial ofensivo, tá? A Lei 9.605, ela é de 1998, que definiu o que é crime ambiental. Ela define as várias condutas e por essas e outras, né, ela define as condutas como a questão penal, né, do crime e também define a questão administrativa, né, que administrativamente também haverá responsabilidade. Então, responsabilidade tanto penal quanto administrativa. É a Lei de Crimes Ambientais que define isso. E por essas e outras que é importante a atuação da Polícia Militar Ambiental. No Estado de São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo define que a fiscalização dos crimes ambientais será feita pela Polícia Militar. Então, o trabalho da Polícia Militar, que é uma polícia em regra administrativa, ela faz as autuações e também faz o primeiro registro para levar para a Delegacia de Polícia Civil. Como são crimes de menor potencial ofensivo, nós estamos num movimento, nesse momento no Estado de São Paulo, de recuperar a elaboração dos termos circunstanciados de ocorrência, né, o TC, pela Polícia Militar. Por conta de serem crimes, são registrados em áreas distantes das delegacias de polícia. Em regra, na área rural, às vezes dentro do rio, até você tirar a embarcação do rio, colocar essa embarcação, né, na carreta para voltar até a cidade, são quilômetros de distância para poder registrar esse crime, que pode ser muito bem registrado no local, né, do crime, no local que foi praticado pelo policial, esse registro. De qualquer forma, os crimes ambientais estão definidos na Lei 9.605, que é uma lei de bastante vanguarda. O Brasil é um país que ele tem essa característica, né, de ter a sua legislação ambiental muito adequada. É bastante complexo em razão da quantidade de legislações que são convergentes, mas de qualquer forma os crimes são pela Lei de Crimes Ambientais. E quantas vezes uma pessoa pode ser autuada, não sei se através do termo circunstanciado, que agora não acontece mais, até que seja presa ou responda judicialmente pelo crime? Depende do crime cometido. Depende do crime, também. Depende da conduta. Nós temos uma única conduta em que o cidadão, se flagrado, de fato ele vai ser preso, etc. E nem é pela Lei de Crimes Ambientais, é pelo próprio Código Penal, quando o cara vai falsificar um selo do Estado, um selo público. Por exemplo, na falsificação da anilha. O uso da anilha para aquele cidadão que às vezes é colecionador, enfim, competidor, né, que gosta muito de animais canoros, né, animais silvestres de canto. Esse cidadão muitas vezes ele acaba tentando burlar a legislação,
falsificando a anilha desses animais, por conta de valor de mercado, etc. Então, uma forma de ganhar dinheiro, o cara acaba falsificando essa anilha. Se isso for detectado, se isso for flagrado, é uma falsificação de um selo federal e, nesse caso, o cara pode ser preso. Major, a lei de crimes ambientais completou 19 anos em fevereiro. Sim. Ela funciona, isso é sinal de que ela prevalece até hoje porque ela é boa, ou ela precisa passar por alguma alteração, alguma modificação? Nem tudo na sociedade é estanque. No entanto, a lei de crimes ambientais foi um grande avanço para a época. A gente percebe, né, que a própria política, né, ambiental brasileira, ela é bastante adequada com aquilo que acontece no resto do mundo. O Brasil é um país que ele é signatário dos tratados internacionais sobre meio ambiente, diferente de alguns países que ignoram, né, os protocolos internacionais, sempre justificando a questão, né, de aumentar a produção, aumentar recursos com energia, ignorar energias sustentáveis. Enfim, nós estamos nesse momento uma discussão bastante interessante com relação a escolha, né, do próprio Donald Trump de ser o representante da agência que cuida das energias do país, né? Mas o Brasil, ele, na contramão, a legislação é muito adequada aqui no Brasil. E tudo depende de uma construção histórica, tudo depende de uma adequação àquilo que está acontecendo no momento da sociedade. Você tem uma ideia, a própria Polícia Ambiental, quando criada em 1949, ela não foi criada especificamente para proteção de crimes ambientais. Nem era a discussão da época. Quando foi criado lá em 1949, com efetivo ínfimo, era para ajudar o combate a uma peste da produção de laranja da época. Porque a Polícia Militar, como sempre, na época se chamava Força Pública, ela vai ao encontro das necessidades daquilo que o governo entende como sendo importante para a população. Óbvio, com o passar dos anos, a questão ambiental ela veio à tona e, mais do que nunca, como o Coronel Camilo lembrou, nosso deputado lembrou, hoje a questão da sustentabilidade ela está em voga, está em pauta. E a Polícia Militar ela sempre vai se adequando àquilo que é necessário para atender da melhor maneira possível a população do Estado de São Paulo. E foi isso que aconteceu, desde os final dos anos 80, início dos anos 90, convergindo com aquilo que estava acontecendo no próprio país, a questão ambiental veio à tona e mais do que nunca foi importante nos adequarmos a isso. Até que em 98 houve a publicação da Lei de Crimes Ambientais, então facilitou bastante o trabalho quando houve a definição de quais são as condutas criminosas ou não. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de fazer uma rodadinha de considerações finais, o que foi importante, que dá para a gente tirar da discussão. Vamos começar então com o deputado Coronel Camilo. Duas questões. Primeiro, ficou bem claro aqui que a participação do cidadão é extremamente importante. E eu levo isso para todas as áreas da segurança pública, não só no ambiental, mas no trânsito, no policiamento. O exercício da cidadania é muito importante. E o segundo ponto, que também foi trazido à tona aqui, que é o caso do termo circunstanciado. Deixar aí uma sugestão ao nosso secretário, ao nosso comandante-geral, para que se empenhe aí para a Polícia Ambiental, para que, né, a maioria dos crimes são de pequeno potencial ofensivo. Só um que ele comentou aqui que dá prisão imediata. O restante poderia ser feito lá na fazenda, além da autuação na parte administrativa, se tivesse um crime, fazer um termo circunstanciado, já liberar e o infrator se comprometer a ir em juízo, sem constranger, inclusive, trazer para a cidade e sem perder tempo, continuar no policiamento. Então a participação é super importante, exerça a sua cidadania, né? E comunique a polícia, seja ambiental, seja qualquer área for, de um problema que esteja acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Major. Queria agradecer a oportunidade, né, em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em nome da Polícia Militar Ambiental. É muito importante essa interface com a nossa população e em lembrar sempre que a policial militar, nós materializamos o Estado, sem dúvida. Fardado, nós materializamos esse ente, né, invisível chamado Estado. Mas essa materialização do Estado tem que ser algo positivo. Portanto, a população tem que entender que o policial está lá a seu serviço. Nós existimos em razão de cada cidadão aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Secretário. Carla, mais uma vez eu agradeço o convite para o programa, reitero aqui as palavras anteriores. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial também aos deputados estaduais. Eles também, ali junto com o nosso povo, que é o grande agente ambiental, os deputados estaduais têm um papel muito importante na formulação de políticas públicas ambientais e exercem um papel também muito importante na interlocução com os prefeitos, nos arranjos regionais, que são muito importantes, como, por exemplo, a questão da eliminação dos lixões
que só vai ser resolvido de forma definitiva no Estado com os aterros sanitários regionais. E os deputados estaduais estão mobilizados e nos ajudando muito na interlocução com os prefeitos. Então, mais uma vez, a Secretaria do Meio Ambiente fica à disposição do povo de São Paulo. O nosso aplicativo está no ar. Espero que você faça o download e comece a denunciar amanhã mesmo. Deputado, vou passar a palavra por conta do agradecimento aos deputados. Eu agradeço muito e conte conosco aqui. O que nós pudermos fazer aqui para melhorar a legislação existente, para criar legislações novas que ajudem a parte ambiental, a Secretaria, a Polícia Ambiental, conte conosco. Muito obrigado. Secretário, vamos reforçar o nome do aplicativo para as pessoas instalarem? Denúncia Ambiental. Denúncia Ambiental. Denúncia Ambiental. Já está disponível? Já está disponível. Maravilha. Aqui no Salão dos Espelhos da Assembleia Legislativa, onde estamos, contamos com algumas esculturas, quadros, tudo do acervo da Assembleia. Tudo que está aqui e ainda muito mais está disponível para a visitação. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 horas da noite. E participe você também do nosso programa. Mande seu e-mail para assembleiasegurança@gmail.com com a sua história ou também com a sua sugestão. O Assembleia Segurança fica por aqui. Obrigada pela participação de todos vocês e obrigada a você que está em casa pela sua audiência. Até o próximo programa.